Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos. E com muita alegria, hoje vamos receber uma nutricionista fantástica, maravilhosa, diretamente de Natal, dessa cidade linda, que eu estou morrendo de saudade. Mas aí a gente vai falar hoje de um tema tão importante, né? Hoje é o que se fala, é o assunto do momento. Nós estamos aí com esse presente, né? Conquistamos uma longevidade, mas a gente também precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, muito bem-vinda aqui, Brenda, para contribuir aí com o nosso podcast Saúde em Suas Mãos. É um prazer para mim estar aqui. Muito bom dia. Me chamo Brenda Sá. Como a Etelvina falou, estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e sou nutricionista. Atuo na área clínica aqui, mas faço toda essa parte de clínica geral, né, com foco também em prevenção de doenças, também no tratamento. E estou aqui à disposição, vai ser um prazer para mim, né, a gente bater esse papo. E aí, a nutrição, né, Brenda, é a base de tudo, né? Seja em qualquer fase da vida, né? Desde a gestação, adolescência, juventude, né? Mas agora essa longevidade, né? Como a gente precisa ter um foco maior, né? Já que 60 anos hoje as pessoas estão começando a vida, né? Então tem todo essa diferença, né? O que é que a gente precisa do ponto de vista de nutrição, de cuidados com essa faixa etária agora que nós conquistamos a mais, né? Sim. Então, eu costumo dizer que a nutrição ela é a base, né, o pilar. Nós, nutricionistas, a gente trabalha lado a lado com os médicos, porque é um trabalho, um casamento muito perfeito. E nosso corpo ele é formado de células. Células são formadas por nutrientes. Então, esses nutrientes é que vão ajudar a formar para renovar as nossas células dia após dia. E à medida que os anos vão passando, essa capacidade de renovação ela vai ficando mais lenta. E a necessidade de nutrientes vai ficando mais especializada também, né? Porque a digestão, a absorção acaba não sendo mais a mesma. Então, o foco é a gente trabalhar desde sempre, né? Como você mesmo falou, desde a gestação, primeira infância, adolescência, todas as fases do profissional nutricionista acompanhar, para exatamente a gente garantir o maior benefício da nutrição para a longevidade, deixando todas as células bem nutridas, né, reparadas, se desenvolvendo, porque um conjunto de células, a gente forma um tecido, que forma um órgão, que formam sistemas, então para ter todos os nossos sistemas em pleno desenvolvimento e funcionamento, seja a parte digestiva, óssea, cardiovascular, a gente necessita de nutrientes, né? E aí um bom check-up é... E a gente vê, né, Brenda, interrompendo você, mas assim, a gente vê tanto essa necessidade das pessoas de estarem tantas dieta da moda, e eu digo que não existe dieta. Existe uma nutrição, né? É você nutrir, né? E fornecer, né, elementos e matéria-prima de qualidade para a gente justamente essa máquina que é nosso corpo perfeito, que se renova, todo dia está renovando as células, mas para isso a gente precisa fornecer nutrientes, e isso vem através, principalmente, da alimentação. Depois também a gente vai falar, né, da importância também de suplementar, né, que a gente não consegue fornecer toda essa matéria-prima, né, Brenda? Isso. E aí, isso é tão assim, parece tão simples, mas é algo tão complexo, porque a nutrição, ela envolve toda essa questão da alimentação, mas envolve como você está digerindo e absorvendo também. Então, tudo começa também com a boa mastigação, com hábitos que a gente vai construindo desde lá atrás também, né? Aprendendo a mastigar, a ter um momento de atenção plena para a refeição, porque muitas pessoas hoje em dia, principalmente também, enfim, acho que todas as faixas etárias estão na correria, comendo muito rápido, estressado, às vezes falando no celular, e não prestam atenção no que estão comendo, não mastigam direito. Esse alimento pode ser o alimento mais saudável e perfeito do mundo, mas ele não vai ser bem digerido e assimilado, né, pelo intestino para a gente poder absorver daqueles nutrientes. E o que acontece muito hoje em dia também, pessoas acima de 60, 70 anos, elas tendem já a ter uma parcela de hipocloridria também, né, essa dificuldade da gente ter esse ácido clorídrico no estômago ali, exatamente para ajudar na digestão das proteínas. Então, se já é uma necessidade que já está reduzida, se a gente não mastigar direito, não tiver ali os nutrientes adequados, a gente vai também contribuir para não favorecer essa digestão plena. Então, esse é outro cuidado que a gente precisa ter também, né? Com a digestão, a absorção, e a gente ter realmente um cardápio orientado e equilibrado.
a questão também de uma coisa tão simples, tão básica, que é a hidratação, né, Brenda? As pessoas, infelizmente, hoje ainda o básico, né, que é se hidratar bem. As pessoas ainda têm dificuldade, né, de se hidratarem adequadamente. Tão importante, né, no metabolismo. Sim, esse é um outro pilar muito importante. O nosso corpo ele é formado por pelo menos 60% de água. Então, a gente precisa garantir essa ingesta de água. A recomendação hoje em dia é pelo menos 35 ml de água multiplicado por quilo de peso. Então, se você pesa quilos, você multiplica 60 vezes 35. Essa seria a sua necessidade diária de água para você ingerir ao longo do dia, né? E não toda de uma vez. Então, você ir dando pequenos goles ao longo do dia de uma água de qualidade também, porque isso faz toda a diferença, para você estar em hidratação plena. Óbvio, tem aquelas pessoas que. Né, e tem situações. Tem pessoas que, por exemplo, fazem hemodiálise, que aí tem que restringir a quantidade de água, ou que tem insuficiência renal, você tem que calcular ali um aporte mais específico. Cada pessoa tem uma necessidade, mas, via de regra, essa é uma necessidade geral de 35 ml por quilo de peso, porque muitas vezes as pessoas confundem fome e, na verdade, estão com sede, por esse mecanismo que está desregulado. Então, beber água e estar em plena hidratação celular é muito importante para garantir o funcionamento adequado do organismo, inclusive ajudar na eliminação de toxinas também, né? A gente está exposto no dia a dia, seja através do ar, da água, do solo, a toxinas, e a água é o veículo que vai ajudar a eliminar. A água também ela ajuda a fazer essa limpeza no cérebro através do sistema linfático à noite, a remover essas toxinas também que a gente acumula durante o dia para prevenir doenças crônicas degenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, hidratar-se bem é muito importante. E outra coisa tão importante é que as pessoas querem sempre uma fórmula mágica, né? Dizer qual a dieta da moda, mas não existe, né, Brenda? O que é que realmente importa? Quais são os pilares de uma nutrição adequada? Isso. A gente precisa sempre individualizar. Então, em cada consulta, em cada acompanhamento, principalmente em conjunto com a equipe médica, a gente vai entender a história de vida daquela pessoa, suas necessidades, obviamente também avaliar os exames que ela tem e solicitar alguns que forem necessários, para a gente poder traçar um plano individualizado. Então, não existe uma dieta generalizada para todas as pessoas. Cada pessoa ela tem suas necessidades individuais, porque isso envolve a genética, a epigenética, estilo de vida, né? Tem pessoas que, por exemplo, trabalham o dia inteiro sentadas no computador. Outras pessoas já trabalham na rua, em pé, e comem fora. Então, cada pessoa tem uma necessidade que o nutricionista ele precisa entender a vida daquela pessoa para ajudar da melhor forma a organizar aquele cardápio. Tem pessoas que dão plantão noturno, né? Que a gente sabe que isso, por si só, isso desregula ciclo circadiano, atrapalha um monte, favorece mais o estresse oxidativo, o envelhecimento precoce. Então, a dieta dessa pessoa, ela precisa, assim, ser adaptada para esse estilo de vida que ela não tem como mudar, mas você pensar em estratégias para minimizar esse impacto que uma restrição de sono pode causar, né? Então, essas coisas são muito importantes para a gente poder traçar um plano individualizado para aquela pessoa, orientando da melhor forma as necessidades macro e micronutrientes, de proteínas, de carboidrato, de gordura, de fibra, de vitaminas e minerais. E aí a gente chega num ponto da suplementação, porque dependendo da rotina daquela pessoa, do que ela está habituada a comer, nem sempre ela vai conseguir de cara transformar a rotina e mudar o cardápio por completo e começar a comer 100% saudável. Algumas pessoas já conseguem, já têm um estilo de vida legal, outras não. E a suplementação, ela entra justamente para ajudar a preencher essas lacunas, para, através dos suplementos, a gente garantir o que a gente não está conseguindo através da alimentação, seja de proteína, que, por exemplo, a gente pensando em prevenção de sarcopenia, em fortalecimento e desenvolvimento muscular também, a necessidade proteica ela é maior. E aí a gente precisa garantir isso através da alimentação. Se a gente não consegue, a gente pode também garantir pelos suplementos. Ah, não consigo comer, um exemplo, 3 ovos de manhã. Então, dependendo, a gente pode entrar com um suplemento ali para ajudar. Ah, não consigo bater a meta necessária ali de dose de magnésio, de zinco, ou estou deficiente desse mineral por algum motivo também, que eu não estou conseguindo absorver e assimilar. Então, a gente suplementa também para poder ajudar esse mineral ele cumprir sua função, né? Aquela pessoa ajudar realmente no equilíbrio metabólico do seu corpo. Então, isso tudo é muito importante. E as pessoas querem assim, estarem magras, estarem saudáveis, com a pele bonita, né? E o envelhecimento é um processo natural, né?
Mas a gente não precisa ficar velho, né? A gente vai envelhecer, mas sem ficar velho, né? Manter essa naturalidade, o envelhecer. Ninguém quer morrer com 30, 40 anos, né? A gente quer viver bastante, né? Mas isso depende muito do estilo de vida, a gente precisa fazer uma nutrição, a gente precisa de atividade física, a gente precisa dormir bem. Então, não existe fórmula mágica, né? Existe plantio, né, de você estar ali investindo hoje, né, para o amanhã. Né? Tudo que a gente faz hoje vai ter uma repercussão no amanhã. Então, acho que a partir de 30, 40 anos, é a idade ideal da gente investir, começar o investimento na longevidade, não é, Brenda? Porque imagine, você chegar ali com 80, 90 anos, eu falo muito isso, sem o seu banco de músculo, sem sua reserva que você construiu ao longo da vida. Como é que você vai ter independência para levantar uma sacola para fazer as compras, para você sentar para ir no banheiro sozinho, agachar? Então, você precisa desde já construir esse banco de músculos também, né? Isso é só um exemplo, mas como você mesmo falou, a gente pensando em longevidade, com jovialidade e minimizar esse impacto também que muitas pessoas hoje se preocupam, vou envelhecer, vou criar rugas, enfim, hoje os procedimentos estéticos estão muito em altas, a nutrição ela também tem um papel muito importante, porque à medida que, além de boa noite de sono, de exercício que a gente faz, mas os cuidados que a gente tem de fora para dentro, colocando os alimentos certos, a gente ajuda, inclusive, a melhorar o aspecto de pele, unha, cabelo, né, através de nutrientes específicos que auxiliam nesse processo. Os alimentos também com forte ação antioxidante, fotoprotetores que protegem nossa pele contra a própria luz do sol em excesso, que é benéfica, mas também em excesso ela tem o seu impacto na pele também, que a gente precisa ter atenção. Então, hoje a gente já tem benefícios aí, por exemplo, do chá verde, da romã, do cacau, de frutas e vegetais em gerais, que têm compostos bioativos que minimizam esses danos e que ajudam, inclusive, na longevidade. Né? Alimentos com potencial anti-inflamatório, que ajudam, inclusive, a reduzir os processos inflamatórios. E também, outra coisa muito importante, quando a gente fala de questão de longevidade, é a produção hormonal, que ela é fisiológica, ela vai caindo à medida que os anos vão passando, mas hoje a gente tem no ambiente, né, da vida, o que a gente chama de disruptores endócrinos. Então, tudo aquilo que a gente passa na pele, que a gente come, que tem, por exemplo, corantes, plásticos, metais tóxicos, tudo isso pode atuar como disruptores endócrinos. Então, o nosso hormônio ele precisa como uma chave fechadura para agir. Então, essas toxinas, elas meio que entopem, vamos dizer, essa passagem, e o hormônio ele não consegue ali entrar no seu receptor e não fazer o seu papel. Então, esse cuidado também é muito importante para a gente ajudar nessa saúde hormonal e manter também esses hormônios em níveis mais adequados. Então, esse cuidado também a gente sempre orienta para as pessoas terem em relação no seu dia a dia, desde o uso de embalagens, o que é que você está usando, os alimentos que você está utilizando, se é muito ultraprocessado, embalado em pacotinho, se eles têm aditivos artificiais, adoçantes, corantes, etc., para poder ajudar. É aquela máxima, né? Desembalar menos e descascar mais. Isso na verdade, é muito importante para a saúde. E nosso estilo de vida hoje, né, essa correria, a gente não tem tempo mais para nada, então realmente dá mais trabalho. A gente tem uma rotina, né, de investimento na nutrição, né? Então é claro que é muito mais fácil você abrir qualquer coisa do que descascar uma fruta. Mas isso tem os benefícios, né? Então, assim, a gente tem hoje, conquistamos aí, estamos vivendo muito mais. Quantas pessoas aí com 80 anos em plena atividade, né? Isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que investir no hoje, né? E, ao mesmo tempo, tem o contraponto, né? O oposto disso. Uhum. Cada dia mais câncer em pessoas mais jovens, cada dia mais problemas cardíacos em pessoas jovens. Então, assim, essa conta não está fechando, não é, Brenda? Isso. E o que eu vejo muito, assim, na minha prática clínica mesmo, é a dificuldade das pessoas que têm de incluir mais frutas e vegetais na rotina. Simplesmente quando eu vejo, Brenda, você consome vegetais? Sim, consumo salada. Aí a salada do almoço é o quê? Alface, tomate, cebola e pronto. Aí, não, a gente precisa ver como incluir esses vegetais a mais na sua rotina. Aí, eu gosto de dar exemplos do que eu faço em casa. Então, por exemplo, café da manhã, eu gosto já de deixar picado na geladeira cebola, tomate, alho poró. Aqui no Nordeste a gente usa muito coentro, né? Então vai muito coentro,
cebolinha, essas verdurinhas tudo em potinhos, porque eu vou fazer, por exemplo, ovos de manhã, então faço um ovo mexido, um omelete e boto essas verdurinhas. Ou, por exemplo, vou fazer um molho pesto. Eu gosto de fazer pesto de coentro, pesto de manjericão, que aí vai uma quantidade grande também de vegetais, de ervas e especiarias, enfim. Fazer uma caponata de berinjela, tudo isso você pode incluir de manhã, um suco verde, um suco à base de vegetais, com couve, com salsinha, com chuchu, já é uma forma de você prática, você pode deixar algumas coisas congeladas e outras coisas pré-cortadas assim na geladeira, e fazer isso 1 a 2 vezes por semana, porque você já otimiza esse processo, botar uma semente de molho ali, uma linhaça, uma chia, que já garante um aporte ali de ômega 3, de magnésio, de fibras, né, interessante também, até de proteína, de zinco e outros nutrientes, para de repente botar nesse suco, botar no iogurte. Então, essas dicas são muito legais porque otimizam a rotina em caixa, assim, não fica uma coisa difícil de fazer. Na hora do almoço também, eu sempre oriento as pessoas, se você vai no supermercado, numa feira, tenta comprar, assim, 5 vegetais diferentes por semana, pelo menos. Então, uma semana você compra abobrinha, chuchu, brócolis, couve-flor, repolho. Na outra semana você compra maxixe, quiabo, berinjela, acel, galho-poró. E aí você vai variando para não ficar sempre as mesmas coisas. Aí a pessoa diz, mas eu não sei fazer receita, por exemplo, com abobrinha. Gente, hoje em dia a gente tem YouTube, a gente tem o próprio profissional, eu passo muitas receitas, mas a gente tem também na internet um monte de coisa, dá para fazer pizza, soufflé de abobrinha, bolo de abobrinha, eu faço aqui em casa. Então, dá para fazer um monte de coisa e você incluir esses vegetais na rotina. De uma forma prática, fácil e barata, porque isso é barato, entendeu? Coisa que a gente acha na feira. Ou você pode ter também um contato de um agricultor, como eu tenho, e ele me entrega toda semana produtos ali que não tem agrotóxicos, que ele cultiva. Então, com certeza, na sua cidade você vai conseguir alguém que tenha esse cuidado para você consumir os alimentos da época, que são mais baratos, mais nutritivos, mais gostosos, né? E que não tem essa quantidade aí de veneno, porque infelizmente a gente vive num país campeão aí em consumo de agrotóxico e, como você mesmo falou, algumas doenças como câncer vem por conta desse consumo abusivo aí de agrotóxicos que a gente tem. Então, esses cuidados são muito interessantes. Eu sei que orgânicos muitas vezes são mais caros, mas os alimentos daqui da região, eles não são tão mais caros assim. Se a gente for pensar, obviamente, num mirtilo, um blueberry, por exemplo, que é maravilhoso para a saúde, obviamente o quilo dele orgânico é muito mais caro, porque não é um alimento típico daqui da nossa região. Mas aqui na nossa região a gente tem açaí, a gente tem jabuticaba, que é tão bom quanto, e por que a gente não consome, né? Aí as pessoas dizem, caju, a safra, manga, né? O Nordeste é de frutas tropicais, né? Riquíssimos, né? Uma maravilha, né? Acerola, pitanga, tantas e tantas coisas que a gente pode colocar na nossa alimentação e que as pessoas perderam o hábito de consumir porque elas estão comprando o quê? Maçã que vem da Argentina, kiwi que vem da Nova Zelândia, mirtilo que vem da Califórnia. Nada contra, são super alimentos, são super legais também para a saúde. Mas o que é da nossa terra, que está mais próximo, é muito mais barato, muito mais nutritivo. Uma melancia, melão, tantos sabores, né? Cores vivas, né? Exato. Eu então, acho assim, que é uma questão de organização, né, Brenda? Porque a natureza ela é tão rica, né? A quantidade de legumes, de frutas, a gente nem conhece todas as frutas, nem todos os legumes, tem coisa que a gente nem conhece. Verdade. Então, realmente, assim, a questão de determinação. E informação tem, hoje tem Google, hoje tem YouTube, tem tantas informações, eu acho que falta é a determinação. São escolhas, né? É você escolher, né? O que é que eu estou consumindo? O que é que eu preciso fornecer para o meu corpo? Olhar para um alimento e dizer, isso aqui não é radicalizar, né? A gente precisa, essa dieta low carb, cetogênica, cada dia tem uma dieta diferente. Não, vamos, o corpo precisa de proteína, de sal mineral, é desses nutrientes. E isso vem, né? Praticamente todos, vem de quem? Da Mãe Terra. Qual a dieta melhor que tem? Aqui que vem da Mãe Terra, né? Essa é a riqueza. A gente não precisa abrir mão dos sabores, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer com sabor. Isso, porque nutrição também é isso, né? O vínculo, o afeto, você lembrar aquela comidinha da casa da sua avó, o tempero da sua mãe, né? O bolo que sua tia faz, tudo isso é muito... E a gente, às vezes, privar a pessoa disso
é privar exatamente desse sabor que faz parte da vida, que é a memória afetiva, que traz aconchego. Então, não precisa, obviamente, a gente comer bolo, né, com margarina, açúcar branco, farinha branca, principalmente na rotina. Então, a gente pode trocar prazeres, né? Hoje em dia, a gente dá para fazer bolos com outras farinhas, com outras formas de adoçar também, que ficam tão bons quanto. Então, isso tudo são formas. E a gente voltar para esse resgate da proximidade com a natureza, que é o que traz mais saúde, né? As pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais afastadas, sem botar os pés na grama, sem tomar um banho de mar, sem olhar para o sol, sem ir para um parque, cada vez mais conectadas, muita televisão, muito computador, muito celular, muitos alimentos empacotados, industrializados, então é só entrar aqui no celular, pedir um hambúrguer, uma batata, sei lá, que chega da vida, né? Chega na sua casa rapidinho. E aí o preparar o alimento, inclusive, assim, eu vejo quão rico é, né? Eu tenho uma filha hoje de 1 ano e meio, e o quão rico é ela me ver cozinhando, fazendo, pegando no alimento, ela sentindo o cheiro desde pequena, porque ela vai criando essa memória, né? E se eu tiver na mesa, eu falo muito essas pessoas também, porque as pessoas, meu filho não come verdura, meu filho não come fruta, mas você já apresentou, você consome? Porque às vezes os pais não consomem. Então, independente se ela vai comer ou não, tenha sempre na mesa, porque é uma forma de ela, desde pequenininha, ver, sentir, ver que outras pessoas estão comendo, ver que isso faz parte do hábito e ela sentir o interesse. Se ela vê que você não come, só tem no prato dela ali o chuchu cozido no vapor, ela não vai sentir interesse nenhum. Mas se ela vê todo mundo comendo, ver que isso é natural, ela vai crescer com essa consciência. Então, isso é educação nutricional que tem que começar desde cedo também. Isso é muito, muito, muito importante, né? E o exemplo é quem diz tudo, né, Brenda? A gente vai exigir uma coisa, né, que a gente não faz, né? Isso. O exemplo, ele é o que é mais importante, né? O exemplo arrasta. E aí você vê que você tem que policiar suas ações, inclusive, quando a gente tá falando em criança, né? Porque se ela vê que os pais, por exemplo, consomem muito açúcar, fritura, né? E ali o prato dela tá montado, mas ela tá vendo se comer outra coisa ali, com certeza ela vai ficar, não, por quê? Esse aqui é mais gostoso, por que estão me dando isso aqui, né? Então, aí começam muitas vezes também transtornos alimentares, dificuldades na alimentação, vem desde a primeira infância. As pessoas, às vezes, com 60 anos, 50 anos, têm dificuldade em se alimentar justamente porque o primeiro passo ali não foi organizado e que a gente precisa voltar atrás para resgatar. Tem pessoas que têm muita dificuldade em consumir vegetais, em consumir frutas, e aí a gente precisa lançar a mão da gastronomia para ensinar que é possível e saboroso a gente consumir, né? Eu tô morrendo de saudade aí de Natal, né? Dessa cozinha, né? Que tem também, você tem sua irmã aí, que tem esse restaurante vegano maravilhoso. Eu não esqueço, uma torta de maçã, né? Feita com aquele chantilly de grão de bico, um sabor assim, tudo com tanto sabor, extremamente nutritivo, anti-inflamatório, né, que está fornecendo aqueles nutrientes. Então, realmente, a gente não precisa abrir mão de sabor. A gente só precisa fazer escolhas inteligentes, né, Brenda? E uma coisa que você falou também é a questão de organização. Eu acho que realmente, em cada rotina de cada família, a gente tem que ter nosso planejamento e organização para tudo, né? Porque tudo funciona assim, para o que você vai fazer, mas principalmente a gente falando de alimentação. Então, programar e organizar as compras da semana, do mês, o que é que vai vir, o cardápio, é você ter uma previsibilidade do que está acontecendo, né? E aí você ter esse contato também, eu adoro, sabe, ir para supermercado, ir para feira, escolher os alimentos, também ter esse contato próximo com os agricultores que entregam na minha casa, porque aí eu tô de olho sempre no que eu tô escolhendo ali, vendo, isso é muito importante. E aí você tocou também em outro assunto em relação às plantas não convencionais, que muitas vezes a gente fica nessa questão de comer o mesmo alimento sempre, né? As pessoas, por exemplo, alface, rúcula, e a gente tem uma infinidade de alimentos, inclusive aqui no Brasil, que é um dos países com maior biodiversidade do mundo, de alimentos que a gente não consome que poderia estar incluindo na nossa rotina, né? Uma vez eu fiz uma imersão com uma das autoridades aqui no Brasil do assunto, que é Valdeli Knupp, ele é um biólogo, e ele é autor de um livro que chama Plantas Alimentícias Não Convencionais. Então, a sigla que já existe hoje chama PANC. Ele mora em Manaus, na Amazônia, e esse livro ele fala exatamente, tem receitas, é maravilhoso, até tenho vários pacientes que já compraram, de receitas com, por exemplo, palma,
sabe? Você fazer um suco verde com palma, que é algo geralmente se dá pro gado, as pessoas não consomem, mas é algo super nutritivo. Flores comestíveis Mas também. tem países da América Latina que usam muito, né, a palma, né? México, por A exemplo. gente não tem, mas aqui na América Latina usa muito, né? E aí ele tocou também no assunto na época que a gente estava lá, exatamente de algumas coisas que estão virando não convencionais, mas que eram super convencionais. Por exemplo, aqui o maxixe. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que não comem maxixe. E antigamente era uma coisa muito típica daqui que se consumia, né? Então tá se perdendo isso. Maxixe, para mim, é emocional, né? Afetivo, né? Para mim, quando eu falo em maxixe, eu me lembro da minha avó, né? Daquela machichada maravilhosa, com aquele feijão verde, né? Uma delícia, né? Mas muitas pessoas nem conhecem maxixe, né? E a gente tem tão fácil, tão disponível aqui, né? Exato, e é algo tão saboroso, mas como você mesmo falou, né, as pessoas estão perdendo esse contato, porque às vezes tem preguiça de fazer um maxixe ou não tem interesse, mas é algo tão legal e que a gente tem aqui fácil acesso, barato, nutritivo, saboroso. Então é exatamente esse resgate que eu tento buscar, né, ajudar as pessoas a buscarem e valorizarem esses alimentos aqui da região, para a gente poder otimizar a saúde. E aí também entra outro contexto, que a gente vai sempre avaliando, acompanhando, fazer os exames, né, também é muito importante. A gente sempre vê aí como é que tá os exames de sangue daquela pessoa, a parte metabólica, hormonal, os nutrientes, os exames genéticos também, eles são interessantes para a gente otimizar e linkar essa parte, né, às vezes a pessoa tem uma alteração, polimorfismos em um gene específico que aí precisa, por exemplo, de uma dose maior de tal nutriente por algum motivo, enfim. Além dos exames de imagem também, né? Enfim, todo esse contexto para ajudar a montar e traçar o melhor plano, né, para aquela pessoa. Pois é, perfeito. E eu bato muito nessa tecla, né? A gente está fazendo esses programas, né? O Saúde em Suas Mãos. Eu estou fazendo alguns programas externos, né, visitando lugares, conhecendo pessoas, saindo de dentro do estúdio e sempre batendo naquela tecla, né? Eu fiz um programa numa trilha, né? Fui para uma trilha aí no Rio Grande do Norte, em Acari, né? Eita, que legal. Um açude, uma beleza maravilhosa. E eu bato nessa tecla, né? Que nós estamos doentes porque nós estamos desconectados da natureza, seja do ponto de vista nutricional, seja do ponto de vista de estilo de vida, de falta de sol, né? Uma coisa tão rica que é o sol, né? Há alguns anos atrás a heliterapia se tratava as doenças com o sol e hoje o sol é o demônio, né? Não, o sol causa envelhecimento, tudo dá problema, qualquer coisa em excesso é prejudicial, né? Mas então, o sol é vida, né? Contemplar um pôr do sol, parar um pouco, respirar um pouco, né? A gente está precisando dessa reconexão, né, Brenda? Eu mesmo fiquei impressionada porque eu sempre estudei os benefícios do sol. Hoje em dia tem livros, tem estudos, tem milhares de coisas sobre o assunto. Que quando uma criança nasce, hoje a recomendação não se pode mais dar banho de sol. Tem que suplementar a vitamina D desde o primeiro dia de vida, mas não pode dar banho de sol. Aí eu falei, não, eu não concordo com isso de forma alguma. Óbvio que a gente não vai botar um bebê recém-nascido torrando o sol de forma alguma, mas um banho de sol, 1 minuto, 2 minutos, naquele solzinho inicial da manhã, ele é super benéfico, inclusive para ajudar a regular essa cronobiologia. Só que, óbvio, tudo tem que ter acompanhamento, tem que ter limite, bom senso, você não vai, né, fazer ali aquele bebê que está com a pele muito sensível, né, se expõe em demasia, mas esse equilíbrio é fundamental. E eu acho que justamente hoje eles botaram esses limites e orientações porque as pessoas talvez estivessem fazendo demais, não sei. Mas é algo também que a ciência, a gente precisa, inclusive, ter nosso próprio senso crítico para poder questionar algumas coisas, né? Também. Tudo é uma questão de equilíbrio, né, Breno? Acho que a palavra mágica é essa. Equilíbrio, o nosso corpo precisa de tudo um pouco, né? A gente não precisa radicalizar as coisas, a gente tem momentos que a gente pode consumir um ultraprocessado, mas não como rotina, né? Isso, mas, claro. Assim, eu queria, Brenda, para a gente encerrar aqui nosso podcast, eu queria que você citasse, assim, porque é muito polêmico essa questão de suplementação, mas, assim, eu queria que você citasse, assim, suplementos que são indispensáveis, né? Porque, assim, eu acho que a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai perdendo o colágeno, né? Então, tem suplementos que eu acho que a gente precisa, que são indispensáveis, digamos assim. Eu queria que você pontuasse, assim, os que são mais importantes.
Tá, perfeito. Quando a gente fala em suplementação específica, a gente tem, por exemplo, vou citar aí o ômega 3 como número 1. O ômega 3 é uma gordura, né, um ácido graxo essencial, a gente não fabrica, então a gente precisa obter ele através da alimentação. Geralmente, as fontes alimentares que a gente fica muito restrita a alguns peixes, sardinha, tainha, que nem todo mundo tem o hábito de consumir na diária. Muitos peixes hoje vêm de viveiros, são alimentados com ração, tem pouco ômega 3. Então, o peixe nem sempre está sendo uma fonte de ômega 3. E outras fontes, por exemplo, como linhaça, chia, também são fontes interessantes de ômega 3, e outras sementes também que a gente não tem tanto aqui no Brasil, mas existe a sacha índia, a própria semente de cânhamo também, mas a gente acha muito fora do país. E essas sementes, elas têm muita forma de ácido alfa-linoleico, não é a forma ativa do EPDH que os peixes têm. Então, a suplementação ela acaba sendo muito interessante para ajudar a cobrir essa lacuna, porque o ômega 3 hoje está relacionado com saúde cerebral, saúde dos olhos, saúde cardiovascular, né? Até inclusive na redução da perda de massa muscular. Tem estudos inclusive com sarcopenia. Então, ômega 3 ele está. Suplementação de proteína, eu acho interessante sim, à medida que, se a gente fala, por exemplo, de prevenção de sarcopenia e saúde óssea, a suplementação de proteína ela acaba sendo muito importante. À medida que os anos passam, a gente tem essa maior degradação de colágeno, dá inclusive para a gente avaliar. E o colágeno, gente, não é só na pele não, viu? A gente tem colágeno, por exemplo, no osso. Então, pensando em saúde óssea também, a proteína ela acaba sendo importante. E aí, esse colágeno, a gente pode até dosar através de alguns marcadores no sangue. Existe um CTX, que é um marcador para degradação de colágeno específico. Mas a gente tem nutrientes também que ajudam a formar colágeno no corpo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no zinco, no silício, na vitamina C, a gente ajuda aí nessa ativação e a gente vai obter isso da alimentação e podemos pensar também na suplementação, ver os exames, enfim, tudo mais. A suplementação de proteína, ela vai ser indicada de acordo com cada pessoa, a dose, né, que a pessoa precisa, se precisa de 5, 10, 15, 20 gramas. Às vezes eu combino proteína de colágeno com whey protein, ou se aquela pessoa tem alguma sensibilidade à proteína do soro do leite, uma proteína vegetal ou aminoácidos, enfim, ver outra fonte proteica ou só o colágeno. Existem vários tipos de colágeno, né? Hoje a gente tem colágeno específico para a pele, colágeno específico para os ossos, um colágeno geral, um peptão, body balance, enfim, que atua em várias vias. Mas ela acaba sendo interessante para a gente ajudar realmente a manter, a bater essa meta proteica. E aí eu gosto de ensinar as pessoas isso, porque, por exemplo, às vezes, hoje, um exemplo, não deu tempo de almoçar, eu viajei, estava no avião, ou estava na reunião, então você já sabe que, por exemplo, você pode garantir abrir mão da sua suplementação para ajudar ali naquele momento, para você não perder. Então, se eu usar essa suplementação de forma inteligente para esses casos também é interessante. Creatina pode ser outro suplemento também que a gente venha a pensar de forma interessante, para poder ajudar realmente nessa parte toda de força muscular, até mesmo na saúde cerebral, controle de glicose, ela vem sendo estudada para várias vias. E uma boa suplementação de vitaminas e minerais, né? Que aí é bem individualizada e ajustada, mas a gente pode pensar aí na vitamina D, né? Em outras vitaminas também, como a B12, que acaba tendo sua absorção mais dificultada também, dependendo se aquela pessoa tem uma atrofia gástrica, um H. pylori, ou uma questão, por exemplo, de desbiose, que não vai absorver direito, então sempre dosar esses níveis e aí fazer uma suplementação individualizada. Assim, eu pensaria de repente nesses 4, né, no ômega, na proteína, na creatina, a suplementação de vitaminas e minerais, de uma forma geral, assim, para a gente poder ter, né, essa saúde plena. Óbvio, tem outras, suplementação é um mundo, né, a gente pode pensar em milhões de fitoterápicos, que nem são suplementos, mas enfim, a gente pode pensar em prescrever fitoterápicos, pré-probióticos, enfim, várias coisas para N situações. Mas cada caso é um caso e a gente precisa avaliar, né, como um todo. E aí a gente vai muito do estilo de vida daquela pessoa, né? Se aquela pessoa ela tem uma necessidade maior de algum nutriente por algum motivo, ela vai receber ali uma dose individualizada para tal. E aí o médico ele anda muito em conjunto com o nutricionista, né? Por exemplo, nós nutricionistas, a gente tem um limite de prescrição para vitamina D. A gente pode prescrever até 4.000 unidades. E algumas pessoas precisam de mais, de 5, de 10, dependendo. Então, junto com o médico, eu vejo, não, vamos passar para a pessoa uma dose maior, porque realmente o nível dela está muito baixo, eu sei que com 4.000 às vezes não vai subir o que eu quero. E aí, fazendo esses ajustes, esse trabalho em conjunto, tudo flui, né, da melhor forma possível.
Perfeito. Então, Brenda, gratidão por mais uma participação aqui, contribuir com o nosso bem-estar, né? Que é o maior patrimônio que nós temos, é a saúde, né? O que é que importa? Qualquer outra coisa sem a saúde, né? Com a saúde é que a gente tem essa vitalidade, essa disposição de estar seguindo, né? E não importa quantos anos a gente tenha hoje, mas a gente tem que cultivar, né, os bons hábitos hoje para a gente ter um amanhã, não é? Então, quer viver bastante, mas começa hoje, né? O cuidado, né? Isso, e outra coisa muito importante também, assim, para fechar esse bate-papo também, é a questão dos pensamentos positivos, né? Porque não adianta, às vezes, a gente dormir bem, a gente comer bem, a gente suplementar, a melhor suplementação do mundo, mas se é uma pessoa que acorda o dia reclamando, brigando, se nutrindo ali de noticiários ruins, porque se a gente liga ali o noticiário, tem só notícias pesadas, ruins, ou você lê e acompanha notícias ruins também, se você não tem o hábito de rezar, de orar, de agradecer, então tudo isso também é ruim, porque hoje um dos pilares para a gente ter boa saúde, inclusive envelhecer com longevidade e saúde, é a gente vigiar e cuidar desses pensamentos também e das nossas atitudes, né? Então a gente ter mais amor, compaixão, respeito, ajudar as pessoas, tudo isso também favorece para a gente ter uma longevidade. Não adianta só a gente comer bem, não. A gente tem que pensar nesse outro lado também, que é muito importante, né? E longevidade e essa beleza, né? Acho que a beleza vem de dentro, né? Beleza e saúde é ter paz, né? Isso. Essa alegria, né? Estar pronta e viver a vida, né? E curtir cada momento. E para isso fazer um investimento. Então, as pessoas na academia, tá pago. Eu digo, não tá pago, não. Tá investido, né? Não é pagar, é investir, né? Diariamente, né? E ter essa conquista, né? Exatamente. O que você faz hoje, dia após dia, repercute lá na frente, né? A garfada que você está dando aqui de comida vai lá na frente repercutir na sua saúde também. Então, isso tudo a gente tem que pensar dia após dia, com certeza. Isso. Gratidão, então, vamos aqui, Brenda, encerrando, e vamos aí, viver mais, viver melhor, cada dia mais, valorizar esse bem precioso que é a vida e que é a saúde. Aguardo vocês no próximo episódio, A Saúde em Suas Mãos.